Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Nós vamos nesse ponto dar início à nossa palestra de todos os sábados, que hoje será proferida pela nossa irmã Lourdes. Antes, entretanto, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A mensagem número 59 tem como título Os Amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo, Hebreus 6, 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então essa mensagem muito profunda, e ela veio bem de encontro ao tema do nosso estudo de hoje. Sobretudo nesse último parágrafo, quando diz: do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Quer dizer, tanto o ímpio quanto o ignorante podem falar e fazer, pensar o que quiser, mas nós, que somos os amados, ou seja, nós que somos discípulos de Jesus, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, precisamos ter coisas melhores para ofertarmos, porque é isso o que esperam de nós. Elevando a Jesus os pensamentos, agradecemos, Divino Senhor, pela bênção desta hora. Que o Senhor nos envolva em vibrações de muito amor, paz, muita luz. Que o Senhor conceda a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham de casa a tranquilidade, a harmonia, a compreensão das lições que serão hoje interpretadas. Que o Senhor conceda à nossa irmã Lourdes a devida inspiração, para que com riqueza de conhecimentos, de argumentação, ela possa nos presentear com o tema a ser estudado, que é Educação Espírita, uma pedagogia de amor. Conosco, a nossa irmã Lourdes.
Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para colaborar com a seara de Jesus. Que Ele nos envolva, nos ilumine e nos agracie com a sua pedagogia de amor, para que nesse momento de estudo nós possamos fazer as reflexões pertinentes aos nossos novos saberes, pautados nos estudos, na compreensão do Evangelho, para que sigamos a nossa trajetória evolutiva. Neste fim de tarde, vamos fazer uma abordagem, ainda que introdutória, da educação espírita, onde nós podemos captar de Jesus que é uma pedagogia de amor. E nós temos aqui uma mensagem de Emmanuel, da obra Pensamento e Vida, que nos traz profundas reflexões, que faz uma abordagem riquíssima a respeito dos nossos novos saberes. E ele nos diz: reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, que é Jesus, em sua lição verbal, porque Jesus, ele não deixou nada registrado com a escrita, mas ele deixou um legado de amor através das suas ações, da sua fala. Fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe em vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. Ou seja, nós devemos resplandecer, estender a luz que há dentro de nós, promover em nós a energia bendita oriunda de Deus. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Ou seja, vamos trabalhando o nosso ser. E este burilamento vai se dando através de novas aprendizagens, onde vamos colocando-as em nossas práticas, na vivência do cotidiano, sem haver uma separação daquilo que eu li e aprendi, daquilo que eu vivencio. Então, essa educação vai sendo lapidada individualmente e por nós mesmos, cada um de conformidade com os seus saberes, com as suas vivências anteriores. E ele prossegue dizendo: mas a educação, como o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação do conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução. Ou seja, não adianta alguém nos ajudar se nós não queremos participar deste processo. Há uma formação externa que vem colaborar, que vem somar com os nossos saberes, mas é preciso, através da virtude, nós termos a própria força, a própria vontade deste novo aprendizado, que se imponha de forma de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão
que é consagrado ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma. Veja como Emmanuel nos traz o retrato da luz que há em cada um de nós, da luz que brilha no interior e na alma de cada um, quando ele diz que nós temos que polir o nosso coração, ou seja, trabalhar os nossos sentimentos, melhorar os valores morais que existem em nós, seguindo e, consequentemente, com este burilamento do nosso coração, em face dessa alma cristalina, somos capazes de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Vejam que nós, trabalhando o nosso cérebro, nós somos seres possuidores de uma usina de energia. Usina de energia é propagadora de luz, é propagadora de sabedoria, de energia superior. E assim, burilando o nosso coração, nós vamos melhorando cada dia mais o nosso ser e então participamos da sublimação que Jesus nos propõe. Mas vale relembrarmos que nós temos 3 aspectos de uma só definição da pedagogia espírita. Isto está na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. A primeira nos diz o seguinte: a pedagogia espírita é o resgate do espiritismo. Olha que fantástico trabalharmos a pedagogia, trabalharmos com esta ciência onde nos envolve com novos saberes, novos conhecimentos, novas informações da vida e doutrinária. Então ela nos dá a oportunidade de resgatarmos o espiritismo conforme foi proposto por Allan Kardec, onde tem o seu caráter científico, filosófico e moral. E este moral está estritamente relacionado com o espiritual, onde vamos melhorando moralmente, vamos galgando novos caminhos, subindo novos degraus na nossa espiritualização. Entendendo-se que a educação é a meta existencial do ser humano. Viemos aqui, estamos submetidos a uma lei de evolução, onde Deus nos fez simples e ignorantes, mas com a oportunidade de, em cada existência, irmos nos melhorando, buscando como meta principal a própria evolução. Isto enquanto ser social, enquanto ser político, biológico e espiritual. Então não dá para desconectar de cada ser e fragmentar em si o seu momento social, o seu momento político, o seu momento biológico, o seu momento espiritual. O ser humano é um todo, é um complexo interligado em todas as ciências, condições que nos propiciam esta evolução. De Pestalozzi, todos educadores e pensadores da educação que foram delineando nova trajetória no processo das práticas pedagógicas,
onde a pedagogia espírita dialoga com as pedagogias propostas por vários outros estudiosos, como Montessori, onde tivemos oportunidade de dialogar pessoalmente, por exemplo, com José Pacheco, que tem a Escola da Ponte em Portugal e que hoje tem trabalhado muito no nosso país, trazendo novos saberes, novas reflexões voltadas para o desenvolvimento do ser na sua integridade, onde nós não vamos trabalhando fragmentações de conhecimentos para cada um destes seres. Mas a pedagogia espírita tem a especificidade de trabalhar o aspecto espiritual do ser humano, encarnando como um ser reencarnado, sujeito autônomo, que constrói a sua própria evolução aqui, projetando-se na transcendência. Esta é a proposta da pedagogia espírita. Isto não quer dizer que ao trabalharmos com o ser na sua formação, se dê para as religiões específicas de cada um, mas sim para o conhecimento da sua espiritualização, dos seus novos saberes, da sua formação enquanto ser divino, criado com oportunidades de se melhorar dia após dia. A terceira abordagem é a pedagogia espírita, que pode se fazer presente com seus princípios, filosofia de Kardec e suas heranças pedagógicas, nas mais diversas áreas do conhecimento humano, dialogando com a medicina, com o direito, com as ciências sociais, com as artes, com a psicologia, ou seja, voltar-se para o contexto social onde os seres estão inseridos e que vivenciam as suas experiências cotidianas e que não podem estar desarticuladas com o seu conhecimento espiritual, com os seus saberes enquanto filhos que se melhorar. Nesse sentido, ela é uma interface entre a educação, a espiritualidade e as diversas áreas de pesquisa acadêmica. Portanto, não podemos deixar de mencionar que as universidades, que as escolas, os pesquisadores, cada um com as suas influências, buscando através das tendências pedagógicas, meios de como trabalhar com o ser para ajudá-lo nesta melhoria da sua espiritualização. Pois à luz, toda e qualquer abordagem do ser humano ganha dimensão da espiritualidade e a meta máxima da educação. E aí nós temos uma abordagem muito rápida, porque são teóricos, são estudiosos, que têm uma vasta experiência, que tiveram uma vivência grandiosa através das suas intuições, dos seus objetivos de servir-se, de querer ajudar o próximo, de não admitir como eram trabalhado com as crianças, com os jovens, com os adultos, buscaram compreender como que se dão os saberes das pessoas, como o ser humano aprende da melhor forma, como contribuir com estes novos saberes. E aí nós temos, por exemplo, Maria Montessori, que era uma médica, mas que valorizou muito o aluno, porque ela fez do espaço de trabalho dela um ambiente acolhedor, um ambiente
que ajudava as crianças a saírem da condição de dependência, da condição de não avançar nos seus saberes. E ela foi a primeira mulher a formar-se em medicina no seu país. Então percebemos aqui que já era uma desbravadora do bem, que queria ajudar o próximo. E ela acreditava que a educação é uma conquista da criança, pois percebeu que já nascemos com a capacidade de ensinar e a nós mesmos, se nos forem dadas as condições. E nós temos digerido muito isso através dos estudos do Livro dos Espíritos, onde vem nos mostrar que nós somos seres individuais, mas que nascemos simples e ignorantes, mas com capacidade de se melhorar, de nos melhorar, de conquistarmos novos saberes, mesmo que cada um a seu tempo e cada um buscando referências necessárias para que consiga compreender os novos saberes. E ela percebeu isso, tanto que ela conseguiu elaborar materiais específicos para colaborar no desenvolvimento da aprendizagem de suas crianças. Ela ainda ressalta que a individualidade, a atividade e a liberdade do aluno são as bases da teoria, com ênfase para o conceito de indivíduo como simultaneamente sujeito e objeto do ensino. Ou seja, nós somos sujeito porque nós agimos, nós somos independentes no nosso pensamento. Nós somos capazes de promover em nós, em nosso pensamento, as mudanças necessárias conforme os nossos desejos, conforme os nossos interesses. Mas também somos objeto de ensino. O externo colabora para o nosso crescimento. Tanto a natureza quanto os seres que existem nela. Estes também são objetos externos que nos ajudam a compreender o universo em que nós estamos inseridos. Montessori definia ainda uma concepção de uma educação que se estende além dos limites do acúmulo de informações. Ou seja, não adianta eu engolir um potencial gigantesco de conhecimento se eu não conseguir transportar isto para o meu intelecto, para os meus saberes, para a minha vivência. Então, se eu pegar só este conteúdo, eu vou me tornar um ser tão conteudista que na hora da vivência, na hora da prática, eu não vou conseguir utilizá-lo. E ela já pensava e já nos trazia esta informação. E o objetivo da escola para ela é a formação integral do jovem. É uma educação. Então não dá para a gente estudar e ter uma escola que nos ensina fragmentado os saberes. Por isso, hoje a gente ainda tem um grande desafio mediante o ensino e a aprendizagem. Paulo Freire, o nosso teórico brasileiro, o mentor da educação para a consciência. Vejamos o quanto nós temos estudado aqui. E pela primeira questão que nós sempre voltamos a falar aqui é: onde está escrita a lei de Deus? E sempre respondemos: está escrito na nossa consciência. Então a consciência é o de armazenamento dos novos saberes. Mas eu só conseguirei ter estes novos saberes se eu compreendê-lo para a minha vivência.
E Paulo Freire nos dizia ainda, o mais célebre educador brasileiro nos dizia que ao propor uma prática da sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos e condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, que era a fragmentação e só distribuir conteúdos. Isto é, por escolas que tinham suas ideologias oriundas só de uma burguesia, sem olhar para o universo, para as pessoas todas constituídas da criação divina. E que ele qualificou de educação bancária, porque era uma educação para poucos e conteudista. E ele defendia então a educação para todos, para todas as classes sociais. Freire dizia ainda que enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao mundo existente, a educação que defendia tinha a intenção de inquietá-los, de serem seres pensantes, que conseguissem ler, compreender e agir diante das situações. E aí nós temos José Pacheco, que é um educador de Portugal, mas que tem prestado grandes serviços também aqui no nosso país. E ele nos diz que o processo de aprendizagem é um processo coletivo. Ou seja, não somos seres individuais. Nós dependemos um do outro para nos interrelacionarmos. Os alunos planeiam as suas próprias atividades e a organização do seu tempo. A aquisição do conhecimento é parte de um processo. Então ele não se dá assim. Nós vamos construindo passo a passo e criando assim a autonomia e tendo a nossa responsabilidade. Um dos grandes desafios da nossa escola hoje é trabalhar com os alunos, dando-lhes autonomia para serem seres pensantes, mas com responsabilidade. Para José Pacheco, a educação convencional é ter crianças do século XXI com professores do século XX a trabalhar como se no século XIX. Vejamos aqui esta informação que ele nos repassa e o quanto é grande o desafio para nós educadores. E quando falamos, não só aqueles das escolas que estão na educação, mas os educadores de todos os espaços, das creches, dos asilos, das casas de orações, em todo o espaço, onde há alguém que transmite saberes, é preciso compreender o que ele está nos dizendo aqui. Porque estamos em uma nova era, onde exige de nós transformações para compreendermos o contexto em que estamos inseridos. Para isso, é preciso, então, replanejar o que ensinar, como ensinar e para quem ensinar. Propõe uma escola em que todos se reconhecem em objetivos comuns, em que não se obrigam cada um, seja professor ou aluno, a ser igual a todos os outros. Uma escola que estimula a possibilidade de se existir como pessoa livre, consciente e criativa. Vejamos o quanto ainda almejamos esta transformação através das novas práticas,
Mas quão grande é o desafio para conseguirmos efetivá-las? Temos, por exemplo, no nosso estado, uma nova forma de se trabalhar na escola, uma nova organização para fazer com que estes nossos alunos se tornem seres livres, conscientes e criativos com responsabilidade. No entanto, ainda nós, educadores, deixamos muito a desejar por inúmeras questões que são estudadas, dentre elas a nossa própria formação, mas também a compreensão do educando em receber essa liberdade para compreender este novo processo de educação. Assim recebe-se tantas críticas e desvalorização de uma proposta oportunizaria termos este crescimento integral, inclusive melhorando o nosso conhecimento e as nossas práticas espirituais. Temos também Janusz Kozak, que era um homem humilde e simples. Sua vida foi recontada inúmeras vezes e continua sendo ainda. Por quê? Porque ele participou do momento mais difícil da humanidade. Ele participou do horror das guerras, do horror do Holocausto. Por isso sua vida transformou-se em filmes, em obras literárias. E ele formou-se após passar por experiências dolorosas, vinda de uma família abastada, depois passou com a perca do pai por momentos críticos, conseguiu formar-se em medicina. Mas compreendeu para ele seria trabalhar para as crianças. E assim ele começou a trabalhar para as crianças e fundou um orfanato denominado. Sem uma infância serena e completa, toda a vida posterior fica mutilada. E era com esse pensamento que ele trabalhava com estas crianças. Ele dedicou-se sua vida para ajudá-las a serem seres melhores, através do... Infelizmente, ele acabou morrendo com as suas crianças na câmara de gás, porque naquela época ele ainda passava pela provação que vinha até as questões do Holocausto. Depois nós tivemos o Alexander Neil, que foi um educador e escritor escocês, fundador da escola Summerhill, onde defendia a liberdade das crianças na escolar. Foi também um dos pioneiros do processo da democracia nas escolas. Foi crítico das visões científicas do positivismo e da exaltação dos métodos de aprendizagem, onde eram extremamente rigorosos e tradicionais. Então ele propunha como alternativa dar valor à sensibilidade e ao que até então todos eles trabalhavam com o ser na sua integridade, com a afetividade, com o amor, com a felicidade, mostrando possibilidades de novas formas de aprendizagem. Foi crítico das visões científicas e que as crianças motivações para que desenvolvessem novas aprendizagens. Então, por que a pedagogia espírita? Se nós já tínhamos conosco todo um histórico, toda uma história da pedagogia da educação. O que nos leva, então, a ter também
um vasto campo de pesquisa por estudiosos e para estudar e nos mostrar o caminho desta. Porque desperta-se então em nós, neste momento, a necessidade de transcender as práticas pedagógicas até então colocadas para os alunos, para os aprendizes. Então, o termo pedagogia espírita foi criado por Herculano Pires, dentro da herança que nos identifica Eurípides, Anália, Tomás Novelino, Vinícius, Ney Lobo. Filiamo-nos a esta tradição, pois é necessário evidenciar uma história para enraizar um conceito. Ou seja, não é algo oriundo só de um, mas há neste universo pessoas iluminadas pelo plano espiritual, com colaboradores para nos mostrar que é possível colaborar com esse ajuste da educação na trajetória da evolução do ser. Caminhos diferentes com o objetivo de melhorar a sociedade onde cada um está inserido. Lembrando que Eurípides é um médium brasileiro, um dos expoentes pioneiros do espiritismo, notório principalmente por sua atividade na educação brasileira e no tratamento espiritual. Fundou o primeiro colégio espírita no país, que é o Colégio Allan Kardec, que disponibilizou a educação gratuita para milhares de pobres e órfãos. Vejamos então que aqui nós temos referência para outras escolas que já existem também com esta mesma prática pedagógica. Ele nos apontou novos caminhos e tivemos já então outros colaboradores dessa seara do Cristo através da pedagogia espírita, com práticas voltadas independente dos aspectos religiosos de cada um, mas sim trabalhar o contexto espiritual no ser como um ser integral, como alguém que busca sua construtiva. Anália Franco, cabe a nós dispensar agora maiores comentários. Mas é importante relembrar que ela faz o descrente voltar-se para o Criador, transforma a humilde casa do pobre, enche de verdadeiro prazer as suas encantadoras crianças, dando-lhes instrução, fé, muita resignação e explicando-lhes o porquê da vida. Então, o afeto, o amor, a dedicação, a disponibilidade para trabalhar pelo outro, mostrando que somos todos filhos do Criador, foi o que Anália Franco deixou como legado para nós. Temos Tomás Novelino, que aos 7 anos de idade ficou órfão, de pai e mãe, e aí seu tio o adotou, mas colocou no orfanato de Anália Franco. Foi aí então a sua primeira oportunidade para ter a aproximação com o Espiritismo. Em 1916 passou a estudar com Eurípides Barçanufo em Sacramento. Vejamos a riqueza e a oportunidade que Tomás Novelino teve em conviver com Anália Franco, com Eurípides Barçanufo.
acabou tornando-se médico do Hospital Allan Kardec. Vinícius era um médium era um senhor protestante, médium, que se converteu ao espiritismo e tornou-se um grande evangelizador. Foi também um grande escritor. Ney Lobo, professor, nos diz que a evolução escreveu a obra Evolução pela Educação e escreveu livros como Filosofia Espírita da Educação, em 5 volumes, Ditados pela FEB e outros com foco na educação espírita. Tem uma vasta obra publicada por ele. Mas aí então, vamos nos aportar no campo que Herculano Pires nos diz. Ele nos fala do mistério do ser. Porque por mais que nós convivamos com o outro, nós não conseguimos penetrar no íntimo de cada um. Isto nos revela que somos seres individuais, somos seres únicos. Cada um tem a sua matriz. E ele nos diz que a educação depende do conhecimento menor ou maior que o educador possui mesmo. Ou seja, para sermos educadores, precisamos buscar saberes que possam contribuir no avanço do conhecimento do educando. Então, quem se dispõe a ajudar o outro a se melhorar, a ajudar o outro a crescer no seu evolutivo, precisa estudar. Precisa buscar conteúdos com referências para que não falamos ao outro aquilo que é de nós mesmos, mas da busca da pesquisa de referenciais teóricos que contribuíram para os nossos saberes e que agora delegamos ao outro este saber. Então, é preciso cuidado, é preciso ser pesquisador, é preciso saber fazer reflexões, dialogar com o outro, para que sejamos educadores capazes de contribuírem com esta nova pedagogia. Porque conhecer a si mesmo é o primeiro passo do conhecimento do ser humano. Então, para ajudar o outro, eu tenho que aprofundar em mim. Eu tenho que buscar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e o que eu estou propondo para Jesus para ajudar o outro. Qual é o meu projeto? Em que linha de auxílio eu estou me referenciando? Em que práticas pedagógicas eu estou pautando para ajudar o outro a ser melhor? A humanidade é uma só, seja aqui no Brasil, seja lá no Canadá. Estamos inseridos no planeta Terra, com um governador que veio para nos auxiliar, que é Jesus. E enquanto ser humano, em todas as épocas e em toda parte, foi sempre o mesmo. Fomos sempre seres humanos. A constituição física que temos, a nossa espécie, ela foi criada por Deus assim. Então, onde quer que seja, sejamos sempre os mesmos. Sua constituição física, sua estrutura psicológica, sua consciência são iguais em todos os seres humanos. Quando se fala no aspecto da constituição física, essa igualdade fundamental e essencial é que
caracteriza o homem, que nos diferencia dos demais animais, que nos diferencia da criação da natureza. E assim, as diferenças temperamentais, culturais, de tipologia psicológica, de raça ou nacionalidade, de cor ou tamanho, são apenas acidentais, específicas de cada região. Por isso mesmo, a educação, ela é única e seus objetivos mesmo em todas as épocas, em todas as latitudes da Terra. Podemos receber um aluno que veio da Itália. E quando ele chegar aqui, só vamos fazer a transposição da sua ficha, para que ele seja inserido nesta escola brasileira. Mas a educação recebida, ela é universal. Assim, podemos garantir a nós que buscar referência em vários teóricos irão nos ajudar a compreender como sermos seres melhores, para trabalhar com o outro com capacidades melhores, com habilidades melhores. Mas, até então, vários teóricos trabalhavam com uma educação que tinha uma padronização. E hoje nós somos oriundos ainda desta escola, onde todos sentavam-se certinhos, todos tinham que dar a mesma resposta, todos tinham que desenvolver as mesmas atividades. De um ano para o outro, sem conquistar novos avanços conforme os seus conhecimentos. Essa padronização ia simplificar a educação, na verdade ela complica. Porque por baixo dos aspectos padronizador, surgem as diferenças individuais e as diferenças grupais. Porque ninguém aprende igual o outro. Cada um tem a sua individualidade. Mesmo aqui nos grupos de estudos, nós ouvimos os mais diferentes questionamentos. E quando eles são feitos, um já tem o conhecimento daquele questionamento. No entanto, o outro não tem. E é nesta troca de informações é que vão ampliando os saberes individuais e coletivos. Então, nesta prática pedagógica do ser integral, do ser espiritual, fica difícil, fica na contramão fazermos uma prática com padronização do ser. Por isso é preciso respeitar os limites da idade, dos saberes, da formação biológica de cada ser, de buscar compreender o ciclo da vida do ser humano que está inserido dentro daquela sala de aula, do grupo de estudo, seja onde ele está. Cada indivíduo é único, diferente de todos os demais, mesmo o tipo psicológico de cada ser humano é único e individual. O mistério do ser que aturde os educadores chama-se personalidade. Cada um de nós tem a sua própria personalidade. E educador precisa saber como lidar com esta personalidade. Cada ser humano é uma pessoa e o é
desde o nascimento, pois já nasce formada com a sua complicada estrutura, que vai apenas desenvolver-se no crescimento e na relação social. Isto nós também estudamos na obra O Livro dos Espíritos, com o seu nascimento e com a sua própria formação. É difícil para o educador dominar todas essas variações e orientá-los. Está aí o desafio proposto para os novos educadores. A nova prática pedagógica é saber lidar com este ser humano que está em desenvolvimento, mas que tem a sua própria personalidade. Educar como se vê é decifrar o enigma do ser em sua particularidade. René, um pedagógico francês contemporâneo, define a educação como um ato de amor, pelo qual uma consciência formada procura elevar ao seu nível uma consciência em formação. Veja que fantástico ele colocar para nós. Que para sermos educadores, nós precisamos burilar em nosso coração todos os requisitos que não possibilita alojar nele o sentimento do amor. E assim, nós trabalharmos com o amor, pelo qual já está enraizado em nossa consciência, para ajudar aquele que não tem a espiritualização em sua consciência e que está em formação. Isto é a maior proposta para nós. Alguns dos reuniram uma tríade, os princípios da pedagogia espírita, que é a pedagogia da libertação, que é o ser ter a liberdade de aprender, de pensar, que é um convite à sua evolução. E esta é a proposta da pedagogia. A pedagogia da ação, onde o indivíduo só aprende agindo. Só a teoria não vai nos ajudar. É preciso compreender e praticar, compreender e praticar. Resumindo, a pedagogia do amor. O que deflagra o processo evolutivo é a lei do amor, presente em todas as criaturas. A relação pedagógica deve ser de amor, pois só o amor toca as fibras divinas da alma e desperta a vontade de evoluir. Então, nós podemos sintetizar que a pedagogia espírita está pautada no amor, na liberdade, na igualdade com singularidade, na naturalidade, na educação ativa, onde o ser age, na educação integral do ser e uma prática em construção. Que se apresenta como ciência, como filosofia. É ciência quando investiga as leis, é filosofia quando, de posse dessas leis, procura interpretar o homem, é arte quando o educador se debruça sobre o educando para tentar orientá-lo no seu desenvolvimento, dos seus poderes internos e vitais, espirituais. E é religião porque busca a salvação do ser humano no torvelino de todas as ameaças, as tentações e os perigos do mundo. Então, o verdadeiro educador é o que pratica a religião verdadeira do amor ao próximo. Podemos chamar o culto do ser no templo do ser. O ato de educar é essencialmente religioso. Onde estiver, em qual ambiente estiver,
é preciso apenas ter o ato de amor individual. Procura integrar o ser em desenvolvimento. Informe-se, leiam, pesquise um pouco sobre a primeira escola espírita, que foi o Colégio Allan Kardec. Lá nós podemos encontrar práticas pedagógicas, como se organizam e como Eurípides pensou e deixou esse legado para nós. Esta escola pode até ser fonte de inspiração, dada a originalidade e a vanguarda de suas práticas. A liberdade do homem só é limitada por ele mesmo. O seu próprio despertar depende do seu desejo ou não do raio do sol. Ou seja, podemos receber todas as informações, termos as mais ricas pessoas nos auxiliando, mas se eu me limito e rejeito, eu não conseguirei vencer esta barreira de crescimento. Então, quero finalizar aqui com uma frase de Anália Franco, que diz: a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Anália Franco. E quero dar graças a Deus, a Jesus, pela inteligência e sabedoria ao homem que busca ser na sua imagem a semelhança de um Deus que nos dá a oportunidade de vivermos cada dia melhor. Somos gratos por tudo e quero elevar nestas preces uma solicitação a Jesus, emissários a uma prima que hoje teve a sua filha muito jovem ainda, desencarnada pelo câncer. Que Jesus possa, nesse instante, véspera do Dia das Mães, abrandar o seu coração e que no trajeto para o local onde residem possam ser protegidos e que cada coração receba de seus anjos guardiões o alento, o amor e a compreensão de cada um de nós por estar aqui vibrando pelos nossos irmãos que passam por esta provação. Jesus amado, abençoe a todos que fazem parte desta casa, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, abençoe esta nossa casa de oração e livra-nos, Senhor, das investidas de todos os males. Assim seja. Irmãos queridos, assim nós estamos chegando ao final das nossas atividades de hoje, agradecendo a todos por estarem conosco, por terem estado conectados, e desde já deixando o convite para na segunda-feira conectarem-se com o estudo que acontece pontualmente às 19h30. A partir das 19h20, nós já estaremos online e às 19h30 nós iniciamos o estudo. Eu não sei se todos vocês se lembram, mas antes ainda do centro fechar, final de março, ali por volta do dia 15, 16 de março, nós lançamos uma promoção que tinha o objetivo de arrecadar fundos para a substituição do salão, do piso do salão do Centro Espírita. E essa é uma feijoada, uma marmita de 9 o quê? 9 quilos, 9 centímetros, 9 milímetros, é o quê? Uma marmita. Essa feijoada vai ser retirada aqui no centro
e ela está sendo vendida a R$ 15. A arrecadação é para a manutenção da casa espírita. E o prazo de entrega dessa feijoada é no dia 17, ou seja, passando amanhã, o próximo domingo. Então, quem pegou os ingressinhos para vender, a partir de segunda-feira, a partir de quarta-feira, eu estarei a partir das 17 horas aqui na Casa Espírita, porque nós temos atividade, eu virei para cá às 17 horas, para ir acertando com vocês. E quem ainda não pegou os ingressinhos para a feijoada, que por favor peguem, que seja para você adquirir, que seja para você nos ajudar a vender, só temos mais uma semana. E esse recurso é fundamental para a manutenção da nossa casa espírita. Nós tínhamos que vender para trocar o piso 400 feijoadas, mas foram distribuídos apenas 190 ingressinhos. E eu espero que quem pegou desses 190 tenham vendido ou adquirido. Mas não vai ser suficiente, obviamente, para esse trabalho. Mas, de qualquer forma, o dinheiro que entrar será muito bem-vindo para a manutenção da instituição. Então, você que está nos ouvindo nesse momento e que pegou os ingressos, nos procure a partir de quarta-feira, 17 horas, porque no domingo, das 11 até as 14, quem comprou pode vir aqui na casa buscar. Nós estaremos aqui na casa fazendo a entrega. Não é para consumir no local, é para levar para casa. E quem ainda não pegou, por favor, pegue para nos ajudar nessa venda. Como que você pode fazer para pegar? Amanhã pode me pedir pelo WhatsApp, e eu estarei ou aí no grupo, ou no grupo do WhatsApp do Centro Espírita, e eu te direi onde eu estou para que você possa pegar os ingressos. Ou então, segunda-feira, também às 17 horas, eu estarei aqui no centro, porque nós teremos logo mais o estudo, mas às 17 horas eu já estarei aqui, e aí você poderá vir aqui no centro pegar. Nós agradeceremos muito, de todo o nosso coração, por essa ajuda. No mais, fiquem todos em paz, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, extensiva a todos os seus familiares. Que Jesus os abençoe, que Jesus energize essa água que você pode ter colocado aí, que Jesus coloque nela tudo que seja bom para o seu corpo, para a sua alma. Que a bênção de Deus esteja no seu lar, que uma limpeza de energias seja feita agora na sua casa, desde a entrada até os menores recantos. Sinta-se confiante, ore bastante, esteja vigilante, porque esse é o caminho para que nós consigamos nos libertar de todos os problemas, de todas as mazelas. Fiquem com Deus, um abraço fraterno a todos vocês.